Olá, boa tarde. A sessão desta tarde é destinada a darmos a conhecer a nossa oferta formativa nos mestrados de Engenharia e Ciências Naturais. Eu tenho aqui já à minha esquerda a professora Elizabeth Maurício, a quem eu agradeço o ter aceitado o convite. E, portanto, irá falar sobre o mestrado em Biotecnologia Alimentar e Molecular. Depois, à esquerda da professora Elizabeth, temos o professor Eloy Figueiredo, que falará do mestrado em Engenharia Civil. Depois, à esquerda também do professor Eloy, temos a professora Karina Almeida, que falará sobre o mestrado em Engenharia do Ambiente. E, finalmente, temos, aliás, o professor Miquel Vieira, que falará sobre o mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. No final das apresentações, passamos ali para a plateia, a quem agradeço também a presença, que terão um tempo para colocar questões que são respondidas por todos vós. Combinado? Então, passo agora a palavra à senhora professora Elizabeth Maurício. Muito obrigada e agradeço desde já o convite para estar aqui nesta sessão de esclarecimento. Vou dizer umas breves palavras acerca do mestrado, um mestrado que se pretende que seja inovador. Neste momento é realmente um mestrado único em relação ao seu plano disciplinar, multidisciplinar, e oferece realmente uma formação especializada em relação à área alimentar, portanto, o mestrado Biotecnologia Alimentar e Molecular. O próprio nome diz que realmente tem uma forte componente na área alimentar e molecular. Portanto, pretende-se formação especializada nessa área e também a aplicação a nível de métodos de detecção moleculares e associar também a parte da saúde, nutrição e bem-estar. Portanto, este mestrado não é só um mestrado unicamente virado para a área alimentar, mas pretende também abarcar a área da molecular, aplicação molecular e desenvolvimento de produtos inovadores de saúde e aplicação na área da saúde. O que é que eu posso dizer? São 2 anos letivos, portanto, em que o primeiro ano nós temos realmente disciplinas diferenciadoras em relação a este mestrado, portanto, temos uma formação avançada em relação à nanotecnologia, a aplicação de métodos inovadores, imunoenzimáticos. Temos também a parte de química alimentar e controle de qualidade de microbiologia, que são clássicos da parte alimentar, mas associamos depois também princípios ativos inovadores, desenvolvimento de ingredientes inovadores, que é uma das faltas que nós temos vindo a verificar no mercado neste setor. Portanto, a acoplagem da parte alimentar com a parte de desenvolvimento do produto é realmente uma parte que eu acho muito importante e inovadora deste mestrado. Portanto, tenho a comunicar que estou muito interessada em abrir este mestrado com alunos interessados e inovadores e que realmente pretendam uma formação diferenciada, laboratórios inovadores que temos aqui na nossa universidade, novos com a aplicação técnica e diferenciadora nesta área alimentar e molecular. Temos também professores com formação diferenciada, investigadores de ponta que realmente vão dar uma formação diferenciada. Portanto, em laboratórios também associados, temos alguns laboratórios convidados de renome, tanto nacionais como internacionais, o que vai fazer com que realmente a formação seja dinâmica, que é o que se pretende. Uma das mais-valias deste mestrado é também a parte prática, portanto, nós temos cerca de 70% do nosso tempo dedicado à parte laboratorial e prática, portanto, pretende-se que realmente os alunos apreendam a parte industrial, prática do mestrado para que realmente tenham bom sucesso ao fim deste ano letivo. Do segundo ano letivo vai ser a dissertação. A dissertação, portanto, pretende-se que seja também inovadora e pode ser feita tanto cá em Portugal, nos nossos laboratórios associados e empresas, como também a nível de empresas que temos protocolos com universidades estrangeiras. Neste momento já temos cerca de 20 empresas que estão associadas ao nosso mestrado. Portanto, é um convite para virem para o mestrado inovador de excelência e que cá o esperamos
para que realmente tudo tenha sucesso e que sejam excelentes profissionais de sucesso. Muito obrigada. Ora bem, o mestrado em Engenharia Civil surge em continuidade com a licenciatura em Engenharia Civil, em 2 ramos alternativos, que é Construção e Estruturas e Construção Hidráulica. Tem uma duração clássica de 2 anos, portanto 3 semestres com aulas e depois um semestre para desenvolver a dissertação. Cobre temas relacionados essencialmente com o projeto e a gestão da construção, sobre edifícios e infraestruturas. Em termos de unidades curriculares, eu destacaria algumas pela especificidade e também pelo momento em que elas surgem, que é o caso, por exemplo, há uma unidade curricular destinada exclusivamente ao dimensionamento sísmico de estruturas, que é algo importante para quem se situa a sul de Portugal. Os estudantes são convidados a aprender metodologias e a mitigar o efeito dos sismos sobre os edifícios e as pontes, por exemplo. Depois temos também unidades curriculares ligadas com a digitalização da construção, que é o caso da modelação da informação na construção, o BIM, que toda a gente conhece pelo BIM. Foi algo que nós introduzimos há cerca de 3, 4 anos como uma unidade curricular obrigatória. Não era desta forma, mas a evolução dos tempos assim nos obrigou a transformar esta unidade curricular. Temos também a questão da reabilitação, uma unidade curricular só para a reabilitação em contexto urbano, em que se debruça sobre assuntos relacionados com a conservação e o reforço de edifícios, essencialmente. É abordada a questão das janelas pombalinas, por exemplo, como uma referência histórica, e que ainda existem alguns edifícios em Lisboa construídos com esse sistema estrutural. A questão da sustentabilidade foi algo que introduzimos também numa unidade curricular há bem pouco tempo, de forma a cobrir as questões de eficiência energética e, essencialmente, a questão da análise do custo de vida das estruturas. Cada vez mais tem que se pensar quando é que se deve reabilitar, quanto custa, e isso requer modelos de análise e esses modelos estão a ser selecionados nesta unidade curricular. Temos uma outra unidade curricular só dedicada à monitorização e à questão das inspeções das obras de arte, que a monitorização cada vez mais é essencial para que possa apoiar esse processo de saber quando devemos intervir nas estruturas. Portanto, é também um assunto importante para nós. A quem se destina este mestrado? Bom, essencialmente a quem é detentor de uma licenciatura em Engenharia Civil. É importante ter todo um conhecimento por detrás que é dado de forma transversal ao nível da Engenharia Civil para cobrir as várias áreas de atuação, e destinam-se a estudantes nacionais e internacionais que queiram prosseguir uma carreira profissional ou académica de investigação. Para isso temos um laboratório que está equipado, não quero só dizer que está muito bem equipado, além disso tem sido equipado ao longo dos tempos. Portanto, os múltiplos projetos de investigação que nós temos têm servido para reequipar o laboratório. Acabamos de investir numa infraestrutura ainda há poucos meses, derivado de um projeto de investigação que custou 40 mil euros e só, estou a falar de um caso particular, mas estamos constantemente a adquirir equipamento de monitorização que são caríssimos. E nós fazemos isso como à custa dos projetos de investigação, à custa do envolvimento dos estudantes e das empresas também. Temos também um grupo de investigação que já tem cerca de 5, 6 anos, que se chama RISE, Resilient Infrastructure Systems and Environment, dedicado à questão da sustentabilidade e da resiliência do património construído, portanto, do ambiente construído. É algo que nós trouxemos, esta vertente, para dar destaque, mais uma vez, à questão da sustentabilidade, da resiliência, das construções e também a questão cada vez mais da adaptação às alterações climáticas. Portanto, é algo que nós também abordamos. A propósito disso, criamos uma ação climática que pretende concentrar toda a nossa investigação que tem sido feita nos últimos anos. Nós chamamos os alunos a envolverem-se nessa investigação. Temos bolsas de investigação que podem ser usadas para poder custear de alguma forma e valorizar os nossos estudantes. Dou alguns exemplos de projetos de investigação que são financiados tanto
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a fundação do Estado que apoia mais diretamente a investigação em Portugal, como também pela própria Comissão Europeia. Destaco os projetos Intent, Free Litter e Building Adapt. E agora dizer também que os nossos estudantes, que são estudantes nacionais e estudantes internacionais, aos estudantes nacionais é uma grande oportunidade para poder desenvolver competências num contexto nacional e em qualquer parte do mundo. Portanto, um estudante que sai do nosso curso pode trabalhar em qualquer parte do mundo, porque a engenharia tem uma linguagem universal e, portanto, há a questão da especificidade de algumas normas, mas rapidamente quem sabe as normas europeias rapidamente irá aprender as normas americanas ou brasileiras num outro país qualquer. Portanto, mas é essencialmente também uma oportunidade para os estudantes internacionais provenientes da CPLP. Porquê? Porque eles vêm de lá para cá, estudam 2 anos aqui, ficam interiorizados com a regulamentação nacional, que é a regulamentação europeia. Hoje em dia as normas nacionais são normas europeias, houve todo um processo de uniformização dos regulamentos e das normas nos últimos 20 anos, que foi uma das coisas que melhores foram feitas na Europa. Esta uniformização permite que qualquer engenheiro possa se movimentar dentro do espaço da União Europeia e é competente em qualquer parte, em qualquer país na Europa. E, portanto, esses alunos que vêm, esses estudantes que vêm dos países da CPLP, portanto, chegam aqui, estão 2 anos e depois podem se movimentar num contexto europeu, o que é muito bom. Quero também destacar, e para terminar, 2 aspectos que para mim também são fundamentais. É o equilíbrio que nós depositamos no corpo docente. Nós temos hoje, felizmente, um corpo docente especializado do ponto de vista académico de investigação. São pessoas que têm altos níveis de investigação, de publicações e de projetos, mas nós tivemos a preocupação de balancear o corpo docente com um outro grupo de docentes que vêm diretamente do mercado e que estão todos os dias no projeto e na gestão da construção e vêm cá lecionar uma disciplina ou um tópico em específico. Portanto, isto é muito importante para balancear a empregabilidade e a teoria, portanto, a prática. E também destacar, porque é sempre uma questão que está na cabeça dos estudantes, a questão das ordens profissionais. Tenham presente que hoje em dia qualquer estudante que termine o mestrado em Engenharia Civil pode ir diretamente à ordem profissional. Neste caso existem 2 em Portugal, que é a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos, e entra imediatamente para o nível E2. Portanto, eu estou agora aberto às questões, será um prazer responder diretamente. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Portanto, venho apresentar então o mestrado de Engenharia do Ambiente. Este mestrado é pensado para responder a todos os desafios ambientais que estamos a viver na nossa sociedade e pretende receber profissionais já com formação não só de engenharia do ambiente, mas de ciências do ambiente ou áreas do ambiente que faça sentido aprofundar de matérias deste mestrado. Portanto, o mestrado tem unidades curriculares que vão desde os resíduos, a parte da gestão dos recursos hídricos, as alterações climáticas, a descarbonização e depois também tem uma forte componente relacionada com as tecnologias ambientais, hoje em dia cada vez mais utilizadas e essenciais, principalmente na área de ambiente. Portanto, temos a disciplina de modelação ambiental que inclui desde modelos de qualidade do ar, modelos relacionados com os recursos hídricos, modelos hidrológicos. Nesta componente há sempre uma preocupação de que os alunos aprofundem o conhecimento nas temáticas dos sistemas de informação geográfica, em base de dados, a integração de imagens de satélite, portanto, sistemas de apoio à decisão, portanto, várias tecnologias que hoje em dia são cada vez mais utilizadas e essenciais na área de engenharia do ambiente, na área do ambiente. A engenharia do ambiente é hoje em dia um dos cursos mais procurados ao nível mundial. Está no top 25, penso,
do ranking económico mundial e, portanto, é sem dúvida um curso com cada vez mais procura ao nível de mercado profissional. Portanto, os nossos alunos aqui conseguem aprofundar o conhecimento nesta que é uma interdisciplinaridade relacionada com o ambiente, portanto, temos sempre de aprofundar o conhecimento nestas temáticas que estão presentes neste mestrado, porque faz todo o sentido haver uma sensibilidade do profissional e o conhecimento mais aprofundado a este nível, porque o ambiente não é interdisciplinar por si só, e portanto, durante o período das unidades curriculares, né, temos então esta componente. Depois os alunos no segundo ano iniciam a escolha do seu tema de dissertação, de mestrado. Esta dissertação pode ser feita ao nível de investigação ou já num contexto de ambiente empresarial, portanto, e isto nós temos vários protocolos com várias instituições e empresas onde os alunos podem desenvolver a sua dissertação de mestrado. Temos unidades curriculares relacionadas com o projeto e investigação, onde os alunos aprofundam conhecimento no que diz respeito à pesquisa bibliográfica e esta ligação depois com o laboratório, se estiver a fazer a sua dissertação onde necessite de análises laboratoriais e, portanto, tem uma componente de laboratório muito forte, ou então a ligação direta ao mercado empresarial, a uma empresa que queira fazer e desenvolver a sua dissertação de mestrado. E para finalizar, sem dúvida que este mestrado vai ao encontro àquilo que é expectável no mercado de trabalho. Uma das grandes vantagens aqui dos nossos, não só do mestrado em Engenharia do Ambiente, mas em todos os nossos mestrados, é ser pós-laboral. Nós conseguimos ter alunos que estão a trabalhar já na área a nível profissional e que depois podem fazer a sua dissertação já no âmbito da sua empresa, no âmbito do seu laboratório, onde estão como profissionais e que podem aprofundar conhecimento e desta forma também haver uma mais-valia para a própria instituição onde os alunos estão e como é pós-laboral, portanto não vai haver nenhum impedimento de continuarem a trabalhar e a desenvolver a sua área profissional e ao mesmo tempo o seu conhecimento. Muito obrigado. Começo também por agradecer o convite para estar aqui presente. O mestrado, obviamente, também, tal como alguns, tanto do civil como de Engenharia do Ambiente, surgem na sequência natural da licenciatura, que também temos na Faculdade de Engenharia, e no caso da nossa mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, continua a querer aprofundar esta relação entre a engenharia e a gestão e, portanto, permitir continuar a desenvolver os conceitos nas mais diversas áreas da engenharia e comatá-las com os desafios da gestão, particularmente da gestão industrial. E nesse sentido, então, estamos a falar de um curso que procura não só explorar as questões da indústria, mas também dos serviços e, portanto, temos um currículo também com 4 semestres em horário pós-laboral também e que procura desenvolver não só essas componentes de métodos de otimização de processos, mas também explorar a cada vez maior necessidade de competências na área da ciência de dados. Também temos um aspecto diferenciador em relativo à questão da gestão de ativos, que também é cada vez mais relevante dentro do contexto industrial, mas também outras áreas até mais tecnológicas de nanoengenharia, para exatamente explorarmos uma vertente de engenharia também ela avançada. Aliás, essa também é uma grande preocupação do nosso curso, de estarmos atentos a todas este desenvolvimento tecnológico, a transformação digital que está a afetar a indústria e os serviços e, portanto, dotarmos os futuros mestres também nessas áreas.
E por isso também há uma preocupação de termos esta ligação com o tecido industrial e com o tecido empresarial. Portanto, temos numerosas ligações, seja com Bolsa de Oportunidades, que procuram, seja ao longo do currículo, seja também no caso da dissertação, podermos proporcionarmos estágios e com isso também terem a oportunidade de terem uma dissertação de mestrado numa vertente mais aplicada, e também a própria oportunidade do nosso corpo docente, que também tem inclusive o nosso centro de investigação, que tem também estado a procurar envolver-se em projetos nacionais e europeus, e com isso também proporcionar-vos estar alinhados com as melhores práticas de investigação e com os desafios para a investigação dentro destas áreas tão vastas da engenharia e gestão industrial. E portanto acho que disse praticamente tudo, e portanto também acho que podemos abrir a oportunidade para as perguntas da audiência. Realmente, posto isto, e depois destas brilhantes apresentações, eu própria também gostaria de ir para a engenharia civil, senhor professor, mas não percebo nada. Enfim, passaria então agora para as perguntas da plateia. Tudo bem, eu sou o Pedro e gostava de perguntar para o professor Eloy acerca um pouco do mestrado em Engenharia Civil. A minha questão é a seguinte: atualmente a gente verifica e fala-se muito sobre a digitalização e a modernização dos processos da construção civil. Nesse sentido, a gente tem softwares como o BIM, que trabalha em interoperabilidade entre softwares, né? Temos muitas ferramentas de modelação estrutural, simulações hidráulicas também. E nesse sentido, o mestrado, de que maneira o mestrado em Engenharia Civil acompanha essa evolução dos processos da construção civil? Muito obrigado, Pedro. É uma boa questão. A questão da digitalização da construção é algo que veio para ficar, e não é só uma questão da digitalização, há toda uma transformação digital que nós temos que nos preparar. Mas também não espero que venha para o mestrado para aprender tudo. Antes, pelo contrário, o mestrado está aqui para lhe dar algumas coisas e para depois ir sozinho para o mercado e aprender o resto que falta aprender. É impossível hoje em dia conceber um programa que lhe possa ensinar tudo. Agora, o que é que nós procuramos? É consciencializar os estudantes através de uma unidade curricular que se chama Gestão da Construção, Gestão de Projeto e da Construção, em que toda ela é relacionada com o BIM, com a modelação da informação da construção. E portanto, isso foi uma das nossas preocupações. A modelação, como deve saber, portanto, procura dimensionar, modelar as estruturas nas suas várias dimensões, e esse é um caminho que está a ser trilhado e que iremos continuar. E onde é que eu acho que repara que há 10 anos não havia BIM no curso, começámos a discutir isto com os nossos colegas, havia muita resistência há 10 anos atrás, nunca mais me esqueço das conversas que nós tivemos. Entretanto, há cerca de 3, 4 anos, isto foi introduzido, a questão do BIM foi introduzida no curso, e eu não tenho dúvidas que de mais de uns 4, 5 anos nós estaremos aqui a introduzir mais uma unidade curricular, onde vamos abordar a questão da transformação digital de uma forma mais profunda ainda, com impactos na forma como trabalhamos no dia a dia. Com certeza, obrigado. Olá, boa tarde, eu sou a Maquies. A minha pergunta vai dirigida à professora Karina sobre o mestrado de Engenharia do Ambiente. Eu quero saber como é que a professora falou sobre os desafios ambientais. Eu quero saber como é que o mestrado corresponde então a estes desafios ambientais que nós enfrentamos hoje em dia. Obrigada. Obrigada, Maquies. O ambiente, se calhar mais do que qualquer outra área, está em constante mudança e o mestrado tenta acompanhar essa mudança e todos esses desafios e essas exigências que são cada vez mais necessárias. E, portanto, o mestrado está constantemente a ser atualizado de forma a que consigamos responder a essas exigências. E daí termos
relativamente há poucos anos atrás, termos incidido mais na questão das alterações climáticas, na descarbonização e mesmo nestas tecnologias ambientais de que eu falei, que são cada vez mais necessárias. E, portanto, o nosso corpo docente está igualmente atualizado e isso, obviamente, que é impossível não transparecer nos conteúdos e ao longo das aulas, nessa transmissão de conhecimento. Portanto, o objetivo é sempre que os nossos mestrandos terminem o mestrado de forma a que consigam se adaptar. Tal como o conceito de alterações climáticas, não é? Também os nossos alunos, nós os incentivamos e os tentamos formatar, se me permitem utilizar esta expressão, de forma a que eles se consigam adaptar o mais possível à realidade que vão encontrar no exterior. E para isso nós fornecemos as ferramentas essenciais para isso. E, portanto, penso que o mestrado, como está neste momento, ainda estará atualizado durante uns bons anos, porque o que o mestrando leva deste mestrado, sem dúvida que irá conseguir aplicá-lo na vida lá fora, ainda durante muitos anos, para resolver as questões e todos os problemas ambientais que nós estamos a viver. Boa tarde, senhores professores. O meu nome é Maria Boaventura, sou do curso de Engenharia e Gestão Industrial e a minha pergunta vai para o professor de Engenharia e Gestão Industrial, de Construção Civil. A minha pergunta é: falou sobre o laboratório e eu gostaria de saber se o laboratório é cá na universidade e o que é que... Eu não sei nada sobre o mundo da engenharia civil e eu gostaria de saber o que é que tem no laboratório, mais ou menos, como é que tipo de experiências se faz, entender um bocadinho sobre o trabalho que é feito no laboratório. Obrigado pela questão. Obviamente que eu não posso dizer todas as atividades laboratoriais que são lá feitas, mas posso elencar 2 ou 3. Para ter uma noção, nós construímos modelos à escala reduzida, isto é, construímos, por exemplo, uma ponte numa escala de 2, 3 metros, não é? E executamos experiências da seguinte forma: portanto, aplicamos ações e medimos a resposta através de sensores e tentamos verificar se essa resposta está em conformidade com aquilo que se observa na realidade. É um tipo de experiência que nós podemos fazer. Uma outra experiência é os materiais degradam-se no tempo. Este processo de degradação pode demorar décadas, 30, 40, 50 anos. Mas nós, quando vamos para o laboratório, nós temos que ser capazes de acelerar esta degradação para que possamos tirar conclusões no espaço de 1, 2, 3 meses. Não é? Nós não podemos esperar que uma estrutura envelheça durante 40 ou 50 anos para obter conclusões. Isso é feito de uma outra forma. Portanto, então o laboratório permite-nos fazer o quê? Levamos uma amostra de um material para o laboratório, colocamos dentro de uma câmara, conseguimos acelerar o processo de envelhecimento em pouco tempo, em poucos dias, não é? Ou semanas, e podemos tirar conclusões relativamente à forma como o material se pode comportar na realidade. Temos uma outra ensaio, por exemplo, como sabe, o solo é um material permeável. E, portanto, nós temos que saber caracterizar essa permeabilidade do solo para ver se os nossos edifícios podem assentar nesse tipo de solo ou não. E, portanto, levamos o solo para o laboratório para poder estudar, por exemplo, uma areia, não é? Aquela areia que vocês encontram na praia é uma areia que pode estar por debaixo dos nossos edifícios, das nossas pontes. Levamos essa areia, uma amostra dessa areia para o laboratório e vamos testar essa amostra e tirar conclusões relativamente à permeabilidade ou à resistência. É desta forma que se faz, sempre numa perspectiva de que nós temos que ter um modelo à escala reduzida e testar num ambiente controlado para poder inferir acerca de como é que esse modelo ou como é que essa estrutura se pode comportar na realidade. Muito obrigada. Obrigado. Eu sou o Martim, queria fazer uma questão à professora Elizabeth. A professora mencionou que o mestrado era único. Eu queria perceber em que pontos é que este mestrado se distingue dos outros. Da mesma área, obviamente.
Muito obrigada pela sua questão. Este mestrado realmente é um mestrado único, porque aponta 3 vertentes que não estão ligadas até agora a nível clássico no mercado, portanto, tanto a nível europeu como mesmo nacional. Portanto, estamos habituados a ver a área alimentar como um único ponto a ser estudado, quer em laboratório, quer a nível teórico. Nós realmente temos essa inovação, nós vamos ligar tanto a parte técnica aplicada do mestrado na área alimentar com todas as técnicas avançadas que existem hoje disponíveis a nível molecular para a detecção, por exemplo, de alergenos, para a detecção de não conformidades a nível toxicológico. Portanto, temos uma série de ensaios avançados que podemos realmente aplicar à parte alimentar para realmente assegurarmos a segurança alimentar, por um lado. Por outro lado, temos também a outra ponte, que é a parte de inovação, que é nova. Portanto, temos também, tal como que foi aqui já falado nos outros mestrados, a aplicação de dados, portanto, e ciência de dados cada vez mais, e de sensores também da parte, por exemplo, do controle de qualidade, que é essencial. Portanto, aí temos uma inovação muito grande nesse aspecto, portanto, da inteligência artificial, por exemplo, para nos ajudar em controle de qualidade a nível laboratorial. Mas temos essencialmente também uma ligação à parte da saúde, que não é, portanto, abordado na parte clássica alimentar. Portanto, é uma mais-valia nós fazermos, portanto, desenvolvimento nutracêutico, portanto, em que vamos realmente avançar além da área alimentar e da detecção, por exemplo, de alergenos ou qualquer controle de qualidade alimentar, mas vamos também criar e desenvolver novos produtos. E essa é a mais-valia, portanto, é tocar estas 3 áreas, envolver estas 3 áreas para que realmente o profissional possa depois, quer a nível nacional, quer internacional, portanto, conseguir desenvolver um nutracêutico, trabalhar na indústria farmacêutica, trabalhar na parte de saúde aplicada e também a nível laboratorial da área alimentar, se assim o propuser. Portanto, há uma gama alargada aqui de opções no mercado que são de considerar e que são únicas. Portanto, ele realmente foi considerado um mestrado inovador, portanto, ele foi avaliado tanto a nível nacional como internacional, inovador nesta área, portanto, de tocar estas 3 áreas que, se fizer pesquisa no Google, não aparecem mais lado nenhum no mundo, só aqui. Portanto, é único, sim. Olá, o meu nome é Maria e a minha pergunta é para o professor Eloy. O professor falou há bocado dos projetos de investigação e eu gostava de saber como é que os alunos participam nesses projetos. Maria, é muito simples. Primeiro tem que haver vontade. Se houver vontade, o aluno irá participar nos projetos de investigação. Como é que isso funciona? Basicamente, nós, na nossa atividade de docente, nós temos que dar aulas, mas também temos que fazer investigação. E temos que procurar financiamento no exterior. Portanto, a instituição não é suposto, nenhuma instituição no mundo financia os seus docentes para fazer investigação. Geralmente esse financiamento é encontrado e temos que ir atrás dele em instituições vocacionadas para o efeito. Aqui em Portugal existe uma que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma fundação do Estado e que está devidamente habilitada para dar financiamento. Temos ao nível europeu, é onde existe a principal fonte de financiamento, e neste momento é a nível europeu, onde, enquanto aqui em Portugal fala-se em milhares, quando vamos para projetos europeus fala-se em milhões, portanto há uma diferença de escala muito grande. E nós concorremos a esses projetos, ganhamos e temos que executá-los. Para executar, depois temos bolsas de investigação e é aí que nós conseguimos então angariar estudantes. Essas bolsas podem ser de 6 meses, podem ser de 1 ano. Geralmente para os mestrados é de 6 meses a 1 ano, portanto, porque está dentro da janela temporal dos mestrados. E, portanto, estamos a falar de bolsas que são relativamente competitivas no pressuposto de que o aluno está a ter uma formação, portanto está a obter um grau e que depois com esse grau vai para o mercado. Portanto, as bolsas têm esse propósito de subsidiar a obtenção de um grau. E, portanto, é algo que nós temos neste momento os projetos,
temos as bolsas. O que é que nós pedimos aos nossos estudantes é que começam o mestrado, começam a frequentar as aulas e começam logo a falar com os docentes que têm os projetos e começam-se a interessar, a fazer perguntas. E de forma que chegue ao terceiro semestre e já possa começar a trabalhar então na dissertação, fazendo pesquisa sobre esse assunto e tendo então já a bolsa para poder financiar também os seus estudos. Portanto, é normalmente assim que funciona. No primeiro ano do mestrado, vocês contactam os docentes, interessam-se pelo tema, é-vos concedida a bolsa e depois vocês têm 6 meses ou 1 ano para executar o trabalho e escreverem a dissertação. Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. A minha questão vai para o professor Miguel Vieira, né, do curso de Engenharia Industrial. Eu queria perguntar o seguinte, imagina, como nós sabemos, né, o nosso mercado de trabalho e não só, está em constantes alterações sempre. Então eu gostaria de saber, e eu estou na área de licenciatura em Engenharia Industrial, então é uma área que eu pondero dar continuidade. Eu gostaria de saber que competências técnicas, né, eu poderia adquirir, né, dando continuidade nesta área, que me poderiam se calhar ajudar a me enquadrar no mercado de trabalho. E também, como sabe, nós, para mim particularmente, eu nunca tive um contacto direto com uma empresa, nunca trabalhei, nunca tive contacto com o mercado de trabalho. Então gostaria de saber se o nosso curso não tem estágios que se calhar nos poderiam se calhar preparar de uma melhor forma para isto. Sim. Obrigado, Osman. Eu julgo que esse é exatamente o ponto que nós tentámos aqui, diferenciador ou não, de tentar ter esta forte ligação à indústria e às investigações de desenvolvimento, para exatamente no decurso do curso que vocês comecem a identificar áreas que até gostariam de desenvolver e que depois, através destas ligações que temos com parceiros industriais e com outras instituições, possamos exatamente desenvolver essas áreas que possam ser do seu interesse vir a desenvolver depois do mestrado. De facto, a EGI tem uma grande abrangência de conteúdos, portanto pode ser, tem uma grande diversidade de saídas profissionais e por isso acho que aquilo que podemos garantir é que em todas as unidades curriculares vamos procurar entender quais é que são as vossas preferências e dessa forma irmos adaptando não só para que naqueles trabalhos que vocês fazem no curso da avaliação contínua possam explorar essas mesmas particularidades de determinadas áreas e também estabelecendo sempre uma grande ligação àquilo que a indústria e os serviços estão a necessitar. Portanto, acho que estamos a trabalhar para que estarmos sempre a perceber o que é que a realidade do mercado necessita, para também passar-vos essa mensagem e, de alguma forma, guiar-vos também naquilo que esperamos vir a ser também as melhores oportunidades que possam vir a ter. Já agora também só mais uma outra questão também, portanto, para além dessas valências de termos quer bolsas de estágios, que de facto também temos com parcerias com empresas que serão divulgadas logo no início do mestrado, para que possam também ir pensando e construindo a ideia do que é que vocês querem desenvolver para a dissertação de mestrado. Também dizer-vos que temos também prémios para os melhores alunos e que, portanto, para que vocês também procurem, explorem algumas destas ou superem o que eu acho que é aquilo que é, acima de tudo, o desafio aqui, que vocês procurem também desenvolver algo novo e diferente. Eu tenho uma pergunta e é para o professor Miguel também. A minha pergunta é a seguinte. Eu estou na licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial e temos aqui 2 vertentes. E o que eu quero saber é, no mestrado, como é que é lecionado estas 2 vertentes? É lecionado de uma maneira equilibrada ou dá-se ênfase em uma certa área, gestão ou engenharia? Tentamos equilibrar essas 2 valências.
posso dizer que, de facto, nós tentamos explorar um pouco mais a vertente ao nível do mestrado, admitindo que vocês já têm um conhecimento base ao nível da licenciatura na área da engenharia, ou pelo menos de uma engenharia, e, portanto, temos a oportunidade de explorar um pouco mais as vertentes de gestão, mas sem nunca esquecer o aprofundar ou pelo menos garantir que as bases essenciais da engenharia são fundamentais para o sucesso nessas mesmas disciplinas. Obrigada. Boa tarde, sou a Jandira. Obrigado pelas apresentações, foram boas e atrativas. Mas a minha pergunta hoje vai para a professora Karina. Eu gostaria de saber como é que o mestrado em Engenharia do Ambiente está estruturado em termos de objetivos, plano curricular e componentes práticas, e como é que essa estrutura do curso contribui para a formação científica e para a formação científica dos estudantes. Acho que já respondi a parte dessa pergunta, mas posso aprofundar um bocadinho mais na questão das unidades curriculares e principalmente da componente prática que essas unidades curriculares têm. Portanto, nós temos uma forte componente laboratorial em grande parte das disciplinas. E quando eu falo componente forte laboratorial, é não só o típico laboratório que nós pensamos, não é? Quando estamos num laboratório mais virado para a química, não é? Portanto, temos a questão da remediação dos solos, por exemplo, a questão do tratamento de águas, portanto, essas componentes estão no mestrado e, portanto, tem uma forte componente laboratorial, mas depois também temos o laboratório, não é? O chamado laboratório dos computadores, e aí vem a vertente mais ligado à tecnologia, a tecnologia ligada à informática, que nós utilizamos, não é? Muitos softwares e muitas ferramentas ligadas a esse nível. Portanto, acaba por ser uma forte componente prática no que diz respeito, ou seja, os alunos conseguem aplicar o conhecimento ao longo principalmente do primeiro semestre, porque do primeiro ano, porque o primeiro ano é que tem a chamada componente teórica, não é? As unidades curriculares, não é? Que tem a teoria e a prática, e depois a componente do segundo ano, que tem então, digamos que é a altura em que vocês irão aplicar então todo o conhecimento e desenvolver num tema à vossa escolha a dissertação de mestrado. Eu já não me recordo a última parte da pergunta, estava relacionada... Era de que forma é que a estrutura do curso contribui para a componente científica dos estudantes? A componente científica, bem, na verdade, se vai depender depois também do objetivo de cada aluno, não é? A componente científica está implícita ao longo de todo o percurso das unidades curriculares, mas obviamente se um aluno for, por exemplo, quiser desenvolver uma dissertação de mestrado mais relacionado com a gestão ambiental, aí terá, se calhar, irá desenvolver a sua dissertação mais no ambiente empresarial e será algo mais teórico, digamos assim. Mas de qualquer das formas, e agora agarrando também do que já foi aqui discutido, portanto, nós temos muitos protocolos, muitas parcerias com quer empresas, quer laboratórios, quer organismos públicos, e a ideia no início do segundo ano haver uma apresentação de todos os temas que estão disponíveis, quer no âmbito de investigação que os docentes estão a desenvolver nos seus projetos aqui internamente na universidade, mas também, portanto, todas as instituições, empresas, organismos públicos que nós temos protocolos, eles sabem que podem apresentar os seus próprios temas que têm necessidade, e o aluno pode escolher também esse tema e ir logo desenvolver a dissertação numa empresa, num laboratório, numa outra instituição, mas sem estar relacionado aqui com a investigação que se desenvolve na universidade. E, portanto, há uma possibilidade do aluno
escolher ou então propor, ele próprio propor, se vir que há a possibilidade de desenvolver uma ideia que tenha. Boa tarde, sou a Leonor e a minha questão é direcionada à professora Elizabeth. O mestrado tem ligações com outras universidades ou empresas onde possamos fazer a tese ou é mais limitado à Universidade Lusófona? Nós temos, como eu já também disse na apresentação, diversos protocolos, tanto com entidades nacionais como internacionais. A nível nacional temos uma rede de indústrias alimentares e de laboratórios de investigação molecular que estão acoplados, portanto, ao nosso mestrado. Poderá ser realmente uma mais-valia fazerem depois, portanto, a parte de projeto relacionado com a vossa tese de mestrado em Portugal e desenvolverem, portanto, o vosso trabalho aqui, ou então também, se optarem por internacionalizar, podemos também assegurar também estágios e através dos protocolos internacionais que já temos, com algumas universidades de renome nesta área, quer a nível molecular, laboratorial molecular, ou mesmo também ligado com a parte alimentar e de inovação. Farmacêutica, temos também uma série de indústrias farmacêuticas que se associaram, nomeadamente a nível de formulação de produtos alimentares inovadores, portanto, formulação de nutracêuticos. Também temos aqui uma grande parceria com projetos internacionais. Fazemos parte, os nossos investigadores, de certos projetos, portanto, tal como foi aqui falado, é uma mais-valia integrar alunos nesses projetos para que possam desenvolver a tese e depois também ter associado, portanto, toda a parte da parte monetária que realmente também é importante nestes mestrados. Portanto, tem realmente uma grande saída, tanto a nível nacional como internacional, de empresas associadas. Eu gostaria de perguntar à professora Eloy novamente acerca, recentemente Portugal passou aqui por algumas atividades sísmicas, né? E isso tem gerado alguma preocupação acerca das estruturas, das construções, né? Que acabam sendo em Portugal um pouco antigas, né? E a gente sabe que as regulamentações antes de 1980 são regulamentações que não têm tanta exigência sísmica, né? Então eu queria saber de que forma o mestrado de engenharia civil ele capacita os novos engenheiros, né, os engenheiros que vão sair mestrados, de que forma ele capacita acerca do reforço estrutural, da questão da análise estrutural dessas edificações e de que forma a gente consegue capacitar melhor os engenheiros para poder lidar com com uma possível eventual próxima atividade sísmica, talvez de maior relevância. Sim. Obrigado, Pedro. Obviamente que é uma excelente questão e está na ordem do dia, não é? Em primeiro lugar, o estudante, quando entra no mestrado em Engenharia Civil e na unidade curricular específica que se chama Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica, o aluno vai ter uma percepção global da problemática. Tanto do ponto de vista da estrutura como do ponto de vista da regulamentação. Ao nível da estrutura, nós já sabemos que há aqui um período de transição, que é ali por volta de 1980, que realmente as construções até aí não eram dimensionadas de acordo com o regulamento que estipulava qual era a melhor forma de construir para que a estrutura fosse ela própria resistente aos sismos. Quando se diz resistente, não é para que não sofra dano e é resistente do ponto de vista que a estrutura consegue suportar o sismo, embora possa sofrer danos, mas esses danos nunca colocam em causa a perda de vidas humanas. E, portanto, ali por volta de 1980 é quando entra a regulamentação portuguesa e que realmente os edifícios começam a ser bem construídos desse ponto de vista. Entretanto, isto evoluiu, não é? E já há uma nova regulamentação, que é a regulamentação europeia, nomeadamente os Eurocódigos Estruturais. E, portanto, o aluno vai aprendendo isso. Para além de ter essa noção de quando é que, em que momento é que há uma transição na parte estrutural, também aprende como dimensionar. Portanto, vai incorporar um conjunto de ferramentas e de metodologias
metodologias que muitas vezes passa por aprender ferramentas simples que lhe permitem tirar conclusões, mas também para utilizar os programas de cálculo automático, que são muito importantes. Mas um aspecto fulcral em todo o nosso curso e nessa unidade curricular em particular é a questão da massa crítica. Nós não queremos ensinar máquinas, nós queremos ensinar pessoas que têm que ganhar sensibilidade para o problema. E, portanto, um dos aspectos fulcrais do nosso curso é ensinar os estudantes a aprenderem sozinhos e a viverem com a realidade de frente e sabendo que não há risco nulo. Portanto, que o risco está sempre presente na nossa atividade. Portanto, e então na parte sísmica isto ainda é mais gritante, porque é impossível nós concebermos, do ponto de vista estatístico, uma estrutura que seja resistente totalmente aos sismos. E o aluno aprende isso na unidade curricular que nós temos neste momento no curso. Com certeza. O professor falou muito sobre a questão das máquinas, né, de que não quer criar máquinas. E isso é um ponto interessante, porque hoje em dia nós temos aqui a evolução da inteligência artificial, né? E no que toca ao mestrado de engenharia civil propriamente, de que maneira o curso, no fundo, ele vai estar preparado para evoluir junto com a inteligência artificial e a construção civil, claro, porque pronto, a gente trabalha com humanos, né? A construção é isso. Então, de que maneira que a gente evolui junto com a inteligência artificial? O mestrado em Engenharia Civil tem neste momento uma unidade curricular que é a de estruturas especiais, onde vai buscar conceitos da inteligência artificial para analisar os dados que são recolhidos dos sistemas de monitorização. Aí o aluno, portanto, já é confrontado com a ciência de dados e com a ciência computacional e, portanto, mas esse salto que está a falar vai ser dado na próxima revisão que nós iremos efetuar no curso, que será dentro de 3, 4 anos, em que vai ser a revisão para apoiar esta transformação digital. Isto é algo que tem que ser feito de forma lenta, porque, como eu disse, nós somos pessoas e as pessoas evoluem, mas têm uma inércia própria de evolução. E os próprios cursos têm que evoluir e acompanhar essas mudanças. Há um aspecto fundamental que eu acho que todos vocês devem ter presente. Nós estamos cada vez mais a serem confrontados com os tais agentes digitais, que têm uma inteligência artificial. E esses agentes estão cá para nos apoiar, mas não estão cá para tomar decisões. A decisão tem que estar sempre do lado do ser humano, do lado do engenheiro, neste caso em particular. E eu acho, inclusive, isso já foi escrito e vai ser num livro que vai ser lançado, que eu escrevi com o engenheiro Carlos Matias Ramos, que a engenharia que nós conhecemos hoje só fará sentido enquanto servir o ser humano. Portanto, a partir do momento que nós estamos aqui a servir máquinas, deixa de haver engenharia. Obrigado, professor. Olá, sou a Carolina e a minha pergunta é para a professora Elizabeth. O mestrado que falou é mais para as pessoas que querem trabalhar na área alimentar ou também há outras oportunidades para quem quer trabalhar fora da indústria alimentar? Portanto, não estamos somente ajustados à área alimentar, portanto, temos também muitas colaborações com laboratórios de diagnóstico molecular e também temos muitas parcerias com empresas nutracêuticas para desenvolvimento de ingredientes funcionais. Portanto, temos também algumas parcerias dentro da investigação com laboratórios de renome, tanto nacionais como internacionais, onde vocês podem realmente integrar equipas multifuncionais, portanto, para a indústria farmacêutica, portanto, que parece ser muito distante da indústria alimentar, mas está intimamente ligada quando falamos, por exemplo, da segurança dos nutracêuticos e dos suplementos alimentares, que é uma área que está esquecida porque é um borderline, portanto, entre a farmácia e a alimentar e que neste mestrado está contemplada, portanto, é um mestrado que aposta fortemente nestas áreas, portanto, suplementos alimentares e a indústria alimentar. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Stefânia e a minha questão é para a professora Karina Almeida. Creio que a minha questão já foi parcialmente respondida, mas no entanto eu gostaria de saber melhor como é que o mestrado em Engenharia do Ambiente está ligado ao mercado de trabalho
e que oportunidades é que oferece aos estudantes de envolverem-se em estágios, projetos reais que possam estar a acontecer dentro do campus universitário, na universidade, colaborações com entidades externas e, no fundo, perceber se existem colaborações a nível de Portugal e também a nível internacional e, por fim, qual é a diferença entre ter uma licenciatura em Engenharia do Ambiente e ter um mestrado. Qual seria a mais-valia de estar a tirar ou a fazer um mestrado em Engenharia do Ambiente? Obrigada. Obrigada. Bem, portanto, no que diz respeito à ligação com a investigação, as oportunidades de empresas, oportunidades dentro da universidade e fora da universidade, portanto, no segundo ano, como disse no início, existe uma unidade curricular que é o projeto de investigação e geralmente é aí que há as propostas de temas com os respectivos orientadores que o aluno pode escolher para fazer a sua dissertação. Esses temas podem vir desde os tais projetos de investigação que estão a decorrer aqui na universidade, como temas que são do interesse a desenvolver e que possam estar em parceria com, por exemplo, uma empresa exterior, não é? Que dê então depois um estágio ao aluno e o aluno pode estar num ambiente empresarial a desenvolver a sua dissertação com um orientador aqui interno e um orientador da mesma empresa. Relativamente ao internacional, nós temos protocolos com empresas, por exemplo, né, internacionais, que o aluno óbvio que isso aí tem outras implicações, não é? Principalmente a nível financeiro, portanto, aí a universidade não se pode responsabilizar, não é? Se o aluno quiser ir para a empresa noutro país, mas posso dar o exemplo, por exemplo, não é? A Stefânia, se pretender, por exemplo, voltar para Angola logo no segundo ano do seu mestrado, nós temos parcerias com empresas angolanas e por isso poderia haver uma possibilidade de, ok, vou uns meses para lá, está em ambiente empresarial, já há um contacto com a empresa, não é? A empresa no final do mestrado poderá depois contratá-la. Volta para a universidade para fazer mais uma discussão com o orientador, com a apresentação da dissertação e, portanto, há uma possibilidade disso acontecer, consoante os protocolos que nós temos e o interesse do próprio aluno. Para além disso, volto a ressalvar que o aluno não tem de se resumir aos temas que são propostos pelos professores. O aluno pode ter um interesse numa determinada área e pode vir falar com o professor que acha que encaixa melhor nessa área e o professor pode, efetivamente, até conseguir dar resposta ao tema, falando com uma outra instituição fora e que até consigam fazer um novo protocolo e cria-se aqui uma nova sinergia interessante e que vai ao encontro que o aluno pretende. Porque, por exemplo, o aluno pode estar a trabalhar já numa área e as ofertas, as opções de escolha de dissertação não estão em linha com a profissão do aluno, não é? Que já trabalha, e pode propor um novo tema e que faz todo o sentido. Relativamente a diferença, bem, na verdade nem são sequer comparáveis, não é? Porque a licenciatura é a base do conhecimento e o mestrado é o aprofundar desse conhecimento. E antes, uma pessoa só era engenheira com 5 anos de formação. Hoje em dia temos a licenciatura 3 anos e o mestrado mais 2 e para mim faz todo o sentido um engenheiro do ambiente fazer o mestrado e aprofundar os conhecimentos. Acho que só assim faz sentido e eu acho que qualquer profissional curto, médio prazo pode terminar a licenciatura e começar a trabalhar, mas a curto e médio prazo vai sentir necessidade de fazer o mestrado. E daí os nossos mestrados serem vantajosos a esse nível, porque como são pós-laborais, o aluno pode continuar a trabalhar na área, aprofundar o conhecimento depois do mestrado. Obrigada, professora. Olá, sou o Cabo Paulo e a minha questão
diretamente para o professor Miguel Vieira. Eu gostaria de saber, para nós, ainda estamos na licenciatura do curso, qual é a estratégia de motivação que o curso, nem o mestrado usa, de modo a cativar ou motivar os alunos, e o que é que os diferencia dos concorrentes? Essa é a curiosidade. A questão é a seguinte: ao longo da minha licenciatura, nós ouvimos muito da metodologia Lean, né, que é um dos desafios até hoje de muitas indústrias. Eu gostaria de saber também como é que o mestrado tem capacitado, né, os alunos de modo a atender essas exigências do mercado. Obrigado, Carol, pela pergunta. Portanto, em relação a esse tema em particular, há uma unidade curricular que aborda praticamente esses conteúdos, estão em eficiência operacional, e, portanto, é essa também uma das vantagens do currículo, é de poder aprofundar de uma forma até aplicada, porque lá está, o objetivo é explorarmos um pouco mais os conteúdos aplicados e, portanto, podemos discutir exemplos ou até mesmo ter a oportunidade de fazer visitas e de fazerem trabalhos onde podem aprofundar um pouco mais esses tópicos. Em relação à forma de como nós tentamos fazer esta ligação da licenciatura e tentar que, da mesma forma que a professora Karina disse, eu também acho que faz todo o sentido, até mesmo pela exigência do mercado, mais cedo ou mais tarde, da exigência do mestrado. Nós estamos a explorar que, por exemplo, mesmo o projeto final que vocês irão fazer ao nível da licenciatura possa de alguma forma ser o início de algo que vocês possam vir a desenvolver no mestrado. Estamos a trabalhar nisso também para que haja essa forma de vocês também começarem a perceberem como é que podem também desenvolver melhor os conteúdos ao nível do mestrado. Boa tarde, meu nome é Daniela. A minha pergunta vai para o professor Eloy, diretor do curso de Engenharia Civil. Gostaria de saber quais são os projetos, olhando para o futuro próximo, para melhorar a qualidade do mestrado em Engenharia Civil. A melhoria do mestrado em Engenharia Civil, neste momento, vai-se fazer de forma gradual, mas deverá fazer-se ao nível da transformação digital. E temos que acompanhar esse movimento, que é imparável, e sem nunca descurar a componente técnica da construção e do projeto, que é muito importante, porque há a tendência para os estudantes se perder um pouco no mundo digital e descurarem, portanto, perdem-se no mundo digital e descuram a parte técnica. E um engenheiro não é só colocar a informação no computador e pedir para o computador executar. Um engenheiro é muito mais do que isso. Portanto, um engenheiro é, em primeiro lugar, um ser que tem um conhecimento forte de matemática e física e depois junta a criatividade e o bom senso. E, portanto, essa parte da criatividade e o bom senso, a parte digital não ajuda muito. Portanto, eu diria, para sintetizar, portanto, a nova vaga de atualizações do mestrado vai na parte da transformação digital e sem nunca descurar a parte humana do engenheiro e da engenheira. E eu agradeço uma vez mais o facto de terem aceitado este convite. Foram apresentações magníficas. Muito obrigada. Obrigada a vós, mas lamentavelmente não podemos continuar porque já esgotámos o tempo, está bem? Muito obrigada. Professores, obrigada uma vez mais e até já. Até já.